Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Mauro Filho, sou jornalista e este é o Ponto de Vista na TV 247. A atuação internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao centro do debate em meio à disputa por uma nova ordem global. Nas cúpulas do G7 e dos BRICS deste ano de 2026, o Brasil tem defendido mais investimento no sul global, menos dependência financeira, cooperação entre países e uma agenda de desenvolvimento capaz de enfrentar desigualdades, guerras e instabilidade econômica. No programa dessa semana, recebemos o jornalista e pesquisador Timothy Rush para analisar o papel do Brasil nesse novo cenário internacional que se avizinha. Como vai, Timothy? Bom dia e obrigado por participar aqui do Ponto de Vista na TV 247. Obrigado, sou eu, Luiz. É um Vamos, prazer. vamos nessa. Tim, eu queria começar trazendo uma pergunta sobre a sua avaliação de fato de como tem sido a postura do governo Lula nessas últimas cúpulas, ao longo do governo, desses últimos 3 a 4 anos. Como você avalia essa questão do governo Lula? Acho muito positivo positiva a atuação dele, inclusive, especialmente na reunião que faz um mês do autodenominado G7 na França, que inclui os Estados Unidos, a Alemanha, Japão, Canadá, Inglaterra, França e Itália. O Lula foi um dos 4 convidados de mandatários de outros países. Ele, junto com a Índia, com a Coreia do Sul e com Quênia. Ele deu várias falas cara a cara com todos os dirigentes lá reunidos. Ele disse coisas sem rodeios, ou seja, muito importante, planteou uma virada, digamos, fundamental em termos da relação entre o Ocidente, como se diz, o Norte global e o Sul global, ou eu prefiro a ideia da maioria global. Então, ele disse que, em vez de procurar pleito com a China, culpar a China por uma concorrência suja, etc., que os países, digamos, transatlânticos da Europa e Estados Unidos têm que começar a investir eles no sul global. Disse que foi uma frase notável quando disse que um momentinho, tenho aqui o que disse. Quem se apresenta para construir estradas no Brasil hoje, quando realizamos uma licitação internacional? Não há nenhuma empresa francesa, não há nenhuma empresa alemã, não há nenhuma empresa espanhola. Quem se apresenta? Os chineses. E eu disse ao presidente Trump, durante a reunião que tivemos em Washington, que já faz muitos anos que uma empresa americana se apresente para participar numa licitação no Brasil. E isso é fundamental para nós. Nosso serviço noticioso é associado com o movimento de Lyndon LaRouche, grande estadista e economista norte-americano que faleceu faz 7 anos. E temos um think tank, um grupo de iniciativas internacionais que se chama Instituto Schiller. A viúva de LaRouche, Helga Zepp LaRouche, encabeça o instituto e a fundou faz 40 e pico anos. Então, ela disse exatamente o que disse o Lula numa série de 10 princípios para fundar uma nova arquitetura internacional de segurança e desenvolvimento econômico. Finalizou esses 10 princípios dizendo uma nova ordem econômica mundial está emergindo, envolvendo a grande maioria dos países do sul global. As nações europeias e os Estados Unidos não devem lutar contra esse esforço, mas unindo-se aos países em desenvolvimento
devem cooperar para moldar a próxima época do desenvolvimento na espécie humana. Então, nós ficamos muito entusiasmados com não só o conteúdo do que disse o Lula na França, foi em Evian, perto da Suíça, mas foi algo falando muito claramente, cara a cara, ou seja, de maneira corajosa, não assim ao lado ou a meia voz. Então, nós, o nosso serviço noticioso, fomos quase os únicos, certamente no exterior, mas também no Brasil. Acho que o 247 sim cobriu isso, mas muita pouca cobertura na outra imprensa brasileira. Então, merece uma atenção, merece muita atenção essa atitude, porque realmente é a única saída de um resultado ruim para todos. Constituir novos blocos, um bloco dos países europeus com os Estados Unidos é um bloco do sul global, ou maioria global, assim, em conflito, em vez de procurar métodos de colaboração que possam superar essa dinâmica hoje em dia. Tim, como que essa mensagem ecoou no exterior, nos Estados Unidos e no Ocidente, a partir da sua visão? Como que ela foi recebida, essa urgência que o presidente Lula coloca na necessidade de se ter mais integração econômica com o sul global? Eu sou coordenador do movimento de La Rouche frente ao Congresso dos Estados Unidos, além das minhas responsabilidades como jornalista com o Brasil. É interessante que, a nível no Congresso, temos reuniões em seguidas com o staff, muitas vezes o staff de categoria, eles ficam muito abertos a essa perspectiva, voltar realmente à perspectiva de Franklin Roosevelt, grande presidente dos 30 na Segunda Guerra Mundial. Ele podia definir o alicerce da política de Lyndon LaRouche foi realmente manter a direção de Franklin Roosevelt quando perdeu força ante o macartismo e depois a maneira, os assassinatos do ano 60, em 71, Nixon foi induzido a acabar com o Bretton Woods totalmente e começar uma carreira na direção de uma especulação desenfreada, não é? Baixo tutela dos financeiros de Londres, o Império Britânico com nova cara de dominar um sistema desregularizado, dedicado totalmente à especulação. O cassino que hoje temos. Então, e os dois partidos, tanto democrata como republicano nos Estados Unidos, ficam dentro desse neoliberalismo, não é? Ressuscitar a herança de Roosevelt não aparece nos fóruns de discussão óbvias ou nas audiências no Congresso, etc. Mas já chegamos a um ponto de, quando vai estourar de novo a bolha totalmente descontrolada de dívida especulativa sem fundamento na produção física. Estados Unidos estamos já em outro planeta, não? Isso é incrível, o mesmo na Europa. Então, quer dizer que vamos chegar, estamos à beira de outra história pior que 2008. Então, temos nós a tarefa, a necessidade da IER, o Instituto Chile, etc., assim, sembrar conhecimento dos processos que anteriormente
tínhamos em funções, em andamento, especialmente na época de Roosevelt ou Kennedy também, para que a gente, nos partidos, na esfera política dos Estados Unidos, realmente saibam o que fazer, porque de não ter o que fazer, realmente vamos juntar uma crise econômica devastadora com situações na Ucrânia, em Irã, etc., conduzentes a confrontações até nucleares, de guerra nuclear. Então, devemos, exatamente a mensagem do Lula é a mensagem que se precisa, e estamos tratando, não posso dizer que já temos sucesso, mas as condições maduram para ajudar a compreensão necessária dessa alternativa. Timothy, seria possível, dentro dessa perspectiva, esperar do Ocidente político essa postura cooperativa com o Sul global? Seria possível esperar dessas elites essa postura que o presidente Lula, ele urge que aconteça? Eu diria que ainda não, mas existe um exemplo de colaboração exatamente da natureza que Lula falou. A propósito, eu tenho que admirar a maneira de Lula de brincar, dizem as coisas de maneira engraçada, especialmente nas coletivas de imprensa, quando falou dos países do G7, incompreensão deles, ele disse que é uma samba de uma nota. E essa é a maneira de responder à sua pergunta. Então, Luiz, na época de Franklin Roosevelt, a relação com Getúlio Vargas é um ponto muito importante de referência, especialmente durante os 30, com a política de boa vizinhança, Good Neighbor Policy, um grupo ao redor de Roosevelt, Sumner Welles no Departamento de Estado, Dexter White na Fazenda dos Estados Unidos, trabalharam em vários esforços de colaboração em projetos de infraestrutura, no Brasil especialmente, mas outros países. É como desenhar uma fonte de crédito para, assim, pôr em andamento essas empresas. Durante os 40, 42, 43, houve uma comissão, hoje em dia muito pouco conhecida, Comissão de Colaboração Econômica entre os Estados Unidos e Brasil. Por parte do Brasil, encabeçou a João Alberto Lins de Barra, por parte dos Estados Unidos, Morris Llewellyn Cook, que era um associado, funcionário muito perto a Franklin Roosevelt. Inclusive, Roosevelt deu a ele a responsabilidade por liderar a iniciativa de eletrificar rural, ou seja, eletrificação de todos os pequenas propriedades rurais do país. Algo não costeável, não rendível, digamos, em termos privados, de uma companhia privada, mas como meta nacional, surgiu a produtividade do setor agrícola de maneira tremenda. Então, Cook chegou ao Brasil e, anteriormente, já os Estados Unidos davam aval, por exemplo, a fundação da primeira siderúrgica da Volta Redonda, no Rio, no estado do Rio, e também o desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, que teve como modelo o desenvolvimento do Vale do Rio Tennessee nos Estados Unidos, a famosa autoridade do Vale do Tennessee, TBA, a sigla em inglês. Então, a base dessa colaboração foi como quase caldo de cultivo
em termos das ideias que Roosevelt meteu dentro da fundação do Bretton Woods para todo o sistema pós-guerra. Infelizmente, faleceu Roosevelt no mesmo, ou seja, em abril de 45, um mês antes da fundação da ONU, a momento de pôr em andamento o novo Bretton Woods. Então, chegou os monetaristas, chegou toda a elite das finanças de Londres, Wall Street, etc., e pouco a pouco minou o conceito de Roosevelt até chegar ao momento em 72 de acabar por completo com o sonho de Roosevelt. Mas nós estamos, do momento de LaRouche, EIR, etc., estamos circulando estudos detalhados para renovar a perspectiva de Roosevelt. Hoje em dia seria impulsar grandes projetos de infraestrutura mundo afora. Por exemplo, um exemplo muito importante é uma coisa que o senhor LaRouche lançou em 1975 com o nome do Plano Oasis para o Oriente Médio. A ideia foi dessalinar água do mar em quantidades enormes, providenciar a toda a região com água suficiente para grande expansão agrícola, fornecer às cidades de água, novas indústrias, novos sistemas de transporte, porque, historicamente, o Oriente Médio é ponto de encruzilhada para todas as civilizações da Europa, Ásia, África, etc. Como renovar isso? Agora, só ao estabelecer benefícios enormes com esse tipo de desenvolvimento econômico, podíamos, assim, superar ou pôr ao lado os rancores, os ódios de anos e anos, muitas injustiças incríveis, não é? Especialmente o genocídio contra os palestinos. Como superar isso e não somente participar em outro ciclo de violência e de matança? Então, isso exemplifica a qualidade que temos que renovar nos Estados Unidos. Hoje em dia, não temos, desde 50 anos, nenhum programa de envergadura em termos de infraestrutura. Mas temos já desenvolvidos a nível da engenharia grandes projetos à mão, inclusive construir trens de alta velocidade. Nos Estados Unidos não temos nem 1 quilômetro. Você, Luiz, já conhece, ao passar algum tempo nos Estados Unidos, não temos nem 1 quilômetro de ferrovia de alta velocidade. A China tem construído em 40 anos, ou 30 anos realmente, mais de 40 mil quilômetros. Podemos, assim, lançar grandes projetos nessa direção. Também água. O oeste dos Estados Unidos enfrenta uma falta de água realmente assustadora. E esse ano vai reanudar de maneira brutal. Agora, um plano da época de Kennedy de levar água do Alasca e Canadá até o oeste dos Estados Unidos e ao norte de México, que é região desértica. Então, isso seria como TVA em esteroides, mas as tecnologias existem. Só a decisão política e mobilizar recursos financeiros pode atender isso. O mesmo em termos do programa de energia de fusão, energia nuclear de fusão. Os Estados Unidos levavam a delantera nisso nos anos 60, 70, 80 do século passado. O senhor LaRouche fundou a Fundação pela Energia da Fusão, Fusion Energy Foundation, em 1974. Logramos a aprovação de uma lei oficial do Congresso em prol desse programa, mas a verba nunca foi otorgada, ou seja, sem verba não progressou.
Então, podemos retomar isso. Na China existe um programa da fusão que muda toda a plataforma de produção das potenciais econômicas, muito além somente da energia. Todo o processo de fabricação, pode meter um motor de fusão num foguete e chegar a Marte em 2 semanas, não, em 8 meses. Coisas fantásticas em termos de estender os potenciais da humanidade. Então, nós nos Estados Unidos podemos juntar-nos outra vez, unir-nos a essa coisa. Agora, é questão de tocar algo muito adentro do povo norte-americano, ressuscitar uma atitude otimista de que sim, podemos participar nesse tipo de atividade. Obviamente, o que disse o Lula na França e vem dizendo em outras ocasiões, exatamente a perspectiva necessária. Acho que somente no momentos de outra crise financeira muito grande, frente à impopularidade das guerras, existe potencial de gente voltar à ideia de que devemos voltar a grandes projetos. É coisa muito importante. Fontes de crédito para isso não existem hoje em dia nos Estados Unidos, porque todos os sistemas de crédito se dedicam a resgatar as apostas falidas dos especuladores. Tínhamos uma lei que se chama Glass-Steagall, da época de Franklin Roosevelt, que erigiu um muro entre a banca comercial que dava empréstimos à atividade física da economia, compra de casas, as necessidades municipais de água potável, as necessidades da agricultura, etc. A parte foi toda a banca, digamos, especulativa, obviamente, mas de investimento foi o nome, não é? Essa lei funcionou como uma maravilha por quase 60 anos. Mas pouco a pouco, nos 80 e depois nos 90, os grandes minaram essa lei e, finalmente, em 1999, foi eliminada, abandonada totalmente. O estouro da bolha especulativa em 2008 tem raiz diretamente no abandono da Glass-Steagall. Hoje em dia, não temos, ou seja, os grandes bancos de especulação dominam todo. Temos nós, nos Estados Unidos, restabelecer Glass-Steagall como primeiro passo para poder canalizar crédito, estilo Hamilton, Alexander Hamilton, estilo o primeiro Banco Nacional dos Estados Unidos, que faz mais de 200 anos, diretamente para esse tipo de investimento produtivo, básico, grandes obras de infraestrutura, etc. A China é o único país hoje em dia que tem uma equivalente de Glass-Steagall. Isso é importante em termos do sucessos da economia chinesa. Eu acho interessante, Tim, você traz uma recuperação grande no discurso e na forma de responder à questão da urgência colocada pelo presidente Lula, no esforço que os Estados Unidos propuseram para o mundo em termos de uma liderança global a partir da crise de 29, e aí assumindo Franklin Delano Roosevelt como presidente em 33 e Maynard Keynes como seu secretário do Tesouro, se eu não me engano, naquele período, e, sobretudo, com a imposição, de uma certa forma, de uma ordem global baseada no dólar e pareada no ouro, com Bretton Woods, que vai até o choque do presidente Nixon em 71. Isso tudo faz parte de uma chamada era de ouro do capitalismo, quase, né? Um momento de maior desenvolvimento de capital e de distribuição de capital, talvez, para a humanidade.
Como que a gente consegue retomar isso depois que esse processo, como você também bem colocou, é rompido pela ordem neoliberal imposta pelo, como você colocou, pelo governo britânico, pelo Império Britânico, e também por setores privados da indústria armamentista, militar, dos Estados Unidos também, né, de uma forma global, vamos colocar assim. Como que se rompe com esse ciclo que impôs a sua visão política para o mundo no Ocidente? Permitem fazer duas observações a aspecto. Muito boa pergunta. Primeiro, tem razão, o Lula disse isso ao final de uma das suas falas em França, quando disse, vamos investir em país chega de guerras. Ele apontou o problema e ressaltou o problema dos esforços dos grandes de finanças de Londres, de Wall Street, etc., de manter-se à base de força bélica. Obviamente tem agora em Trump um instrumento para isso. Anteriormente, não. O Trump era em contra dessas guerras infinitas, não é? Mas agora protagoniza uma série de horrores. Mas, por isso, dizem os estrategas, digamos, do neoliberalismo, não temos maneira de reviver a economia civil, mas a base de investir muito nas indústrias bélicas, podemos gerar emprego, podemos ajudar a economia a melhorar, que é uma falsidade total. Tem um problema porque com um período tão largo de desindustrialização dos Estados Unidos, por exemplo, e a Alemanha agora passos agigantados. Do Brasil também, né? Então, com desindustrialização, não existe plataforma capaz, ou seja, você pode meter muito dinheiro nisso. É incrível a maneira de Trump demandar 50% de incremento no orçamento bélico em um só ano. Aparentemente, o Congresso, inclusive um Congresso muito corrupto, não está muito de acordo com isso e possivelmente não vai dar todo. Mas sim vão aumentar. Na Europa, muito aumento nos orçamentos bélicos militares. Mas se pode oferecer o dinheiro, mas a capacidade física, em grande grau, não existe. Então, mas o impulso é exatamente o que fez o ministro de Finanças de Hitler, Hjalmar Schacht, durante os 30, porque ele, o famoso milagre da economia, era totalmente nos gastos militares, emitiram um tipo de crédito, Mefo bills, que não se podia sostener, então chegaram forçados a expandir, simplesmente a roubar recursos de outros países. Isso se vê na Venezuela agora, obviamente. Intento em Irã, sem sucesso. Mas isso por um lado. Por outro lado, dentro do BRICS, existe uma discussão, uma conversa muito importante em termos de como poder emitir quantidade de crédito isolados do dólar. Porque não é um dólar norte-americano, não é um dólar estadunidense. É um dólar da elite financeira com sede em Londres, Wall Street e outros centros financeiros. Totalmente contra os interesses próprios dos Estados Unidos. Podíamos recuperar um dólar estadunidense com Glass-Steagall. E de fazer isso, o dólar outra vez poderia ser um fator positivo, em vez de um mecanismo de terrorismo financeiro, como é agora, com sanções, com todo o novo tarifaço em conta do Brasil, etc. Então,
até os Estados Unidos ganhem de novo a sua razão, ou seja, algo razoável em termos de restaurar o princípio de Glass-Steagall e começar grandes projetos outra vez como Franklin Roosevelt fez, o resto do mundo tem que defender-se. Isso não é em contra do dólar como se fosse o campo de batalha, é criar a maneira de emitir crédito suficiente para possibilitar, por exemplo, não somente isso do plano Oasis para o Oriente Médio, mas também construir um túnel por debaixo do Estreito de Bering entre Alasca e Sibéria. Uma proposta que tem como 140 anos de discussão. Se reviveu durante a cúpula entre Trump e Putin em Alasca o ano passado. O grande assessor de Putin, o Kirill Dmitriev, inclusive começou a circular um rascunho de 1962 entre Kennedy e Khrushchev, em uma das discussões deles, que se chamava o túnel ou uma ponte Khrushchev-Kennedy por debaixo do Estreito de Bering. Assim, e com novas tecnologias, especialmente chinesas, de construir túneis, se pode fazer isso. Também grande, como a bioceânica entre Brasil e Peru, é um candidato magnífico em termos de assim induzir um otimismo entre muitos povos de Iberoamérica das possibilidades de integração, por fim, depois de séculos de sonhos, não é? Isso seria um grande projeto, inclusive podia, eu digo isso com respeito, porque não quero intervir na política interna brasileira, mas em termos das eleições, a falar de um projeto dessa envergadura dota de um otimismo a povo e muita gente que de outra forma realmente não gostam e tem a ideia de que são todos corruptos, não se pode fazer nada, etc. De repente existe como fez Roosevelt ao chegar à presidência em 1933 e disse que não temos que temer senão o medo mesmo. Então, isso é para, assim, empolgar novas forças políticas importantes e não cair na trampa de polarização. Não pensar, por exemplo, que novo governo conservador no Peru quer dizer que não. Não, existe gente no Peru totalmente dedicada à ideia da bioceânica, fora dos jogos políticos. Tem um orgulho de ter ajudado na construção com os chineses do porto de Xangai. Um orgulho no Peru. Então, seria muito bom para assim, contornar as manipulações de polarização, lançar isso. Então, os BRICS devem procurar algo maior que o nível atual do novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS Bank, dirigido pela Dilma. Ele faz coisas boas, mas tem financiamento, ou seja, o capital vem em grande parte denominado em dólares. Isso impossibilita um papel mais vigoroso agora. Então, a discussão, Pablo Nogueira Batista está falando de uma nova moeda do BRICS. Estamos de acordo nessa ideia, mas não como euro, não reemplaçando as moedas nacionais. É importante manter a soberania através de controle interno das moedas nacionais. Mas como um mecanismo para emitir em grandes quantidades crédito para grandes projetos regionais de toda a maioria global, precisa de algo maior que o banco. Ou pode ser o banco atual, mas
com mandato ampliado muito. Isso é coisa que para nós é fundamental, sem depender de financiamento denominado em dólar. Isso é muito importante, porque manter uma relação oficial com o dólar implica que com todas todo o montão de dívida impagável do dólar, isso infecta qualquer outro mecanismo ligado ao dólar. 40 bilhões de dívida norte-americana impagável. 2,4 trilhões de obrigações de derivados. 2,4 trilhões. Insustentável. Então, temos que desenvolver nova fonte de crédito isolada do dólar atual tão podrido. Assim é o passo que nós aconselhamos ao BRICS. E talvez na cúpula na Índia, em setembro, podemos assim ajudar em levar a consideração dessa opção. Timothy, você menciona questões como o tarifaço que está sendo discutido e imposto sobre o Brasil por N motivos durante essa última semana. A gente está gravando no dia 17 de julho esse programa, portanto, a gente está no meio desses acontecimentos e acabamos não entrando tanto nos detalhes, até para não datar esse programa, uma vez que essas informações estão ocorrendo, estão acontecendo em tempo real. Mas o tarifaço ele é histórico e historicizado, vamos colocar assim, uma vez que o Brasil já passou por esse tipo de choque com o governo norte-americano em momentos anteriores dessa relação. Nos anos 70, quando você tem o segundo choque do petróleo em 1979, você vai ter uma explosão da dívida brasileira que era dolarizada e vai levar o Brasil aos anos 80, uma dificuldade grande fiscal. E isso também tem a ver com sanções impostas pelo governo norte-americano, e isso me parece ser um movimento, de uma certa forma, recorrente na história brasileira, de quando o Brasil começa a galgar certos voos econômicos e certas liberdades, a coisa acaba sendo tolhida pelo governo americano, pelo governo norte-americano, independente necessariamente de bandeira partidária, né? Ou seja, isso acontece com o Partido Democrata e com o Partido Republicano. É até importante historicizar isso para que não pareça que o presidente Donald Trump está fazendo algo novo necessariamente. Mas isso tudo me coloca uma questão. Você também menciona a ferrovia bioceânica, que seria um grande avanço de integração da América do Sul, de escoamento de produção para a China e de fato, cooperação e parceria entre Brasil e China. A minha pergunta é: como que o presidente Lula ou um eventual governo brasileiro que tenha esse interesse de ter uma postura de desenvolvimento do país e ver a China como um maior aliado econômico para a cooperação econômica e de desenvolvimento, lida com a presença regional da potência dos Estados Unidos, que não parece, como você até já colocou, não parece querer romper com o estilo de dominância que tem sobre a região. Como que o governo Lula faz para resolver, para conciliar essa equação tão difícil? Pois acho que o que ele ofereceu em França é parte da equação, digamos, mas existe, obviamente, a parte de dezembro passado, a National Security Strategy, a Estratégia Nacional de Segurança, declarou realmente que o hemisfério é dos Estados Unidos, não os chineses, e que vão tratar de correr os chineses. E o Rubio é o pior de todos nesse sentido. Interessante que isso vai ser, é fácil dizer, é muito difícil realizar. Por exemplo, como digo, o Peru não vai assim acabar com o porto de Chancay.
sim, pressionou os Estados Unidos com sucesso contra Panamá em termos de quebrar a relação entre Panamá e a China. Mas isso por exemplo, a bioceânica pode introduzir, inclusive entre governos conservadores, não Milei. Milei é outra coisa, obviamente. Mas cair na trampa, digamos, de esquerda, direita, etc., quando, exatamente como no Oriente Médio, grandes projetos de infraestrutura, de empreendimentos econômicos, tem é quase uma mágia, cria condições para superar as manipulações. Inclusive, ou seja, qualquer pressão dos Estados Unidos tem que lidar com fatores econômicos básicos. As exportações chilenas são maiormente a China, etc. Então, eu acho que sim, esse é um campo de conflito muito acirrado, digamos, vai continuar assim. Mas oferecer aos Estados Unidos uma saída, ao mesmo tempo mantendo a soberania nacional, é muito importante. Não ficar numa posição férrea, adversária, mas tratar de ajudar os Estados Unidos a recuperar a perspectiva que tínhamos e que devemos recuperar. Timothy, a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito a presença. Queria também deixar esse espaço aberto agora no final para você, enfim, falar um pouco sobre o seu trabalho, onde as pessoas que se interessaram pelos estudos e pelas reportagens que você produz sobre esse assunto possam achá-las para consumo. Enfim, o palco é seu, fica à vontade. Sim, obrigado. Sim, a EIR já tem, como serviço noticioso, tem mais de 40 anos, 50 anos de funções ininterrompidas. Uma edição semanal, outra diária. A gente pode procurar informações ao procurar eir.news, ou seja, notícias, NEWS, eir.news. Aí vai encontrar muita informação. O Instituto Schiller é muito boa fonte de informações em termos dessas propostas de grande desenvolvimento internacional. schillerinstitute.com. Eu coloquei aqui ao fundo, no canto esquerdo, como se soletra, né? EIR.news e o Schiller Institute, né? schillerinstitute.com. E tenho que dizer, temos nós algo que é motivo de orgulho, que as ideias nossas, as ideias de LaRouche, de renovar a perspectiva de um Roosevelt, de um Kennedy, de Lincoln, de Hamilton, etc., teve um impacto muito importante. Ele se postulou à presidência 8 vezes nos Estados Unidos, totalmente em contra da evolução ao sistema neoliberal. Ficou, nos anos 80 do século passado, baixo uma pressão enorme, liderada por Henry Kissinger pessoalmente e muito da elite anglo-americana, porque ele soubava muito a defesa dele da perspectiva Roosevelt, especialmente na direção do mundo subdesenvolvido, como se dizia na época, não? Agora em processo de descolonização tremenda, acabar com 500 anos de colônias e neocolonialismo. Agora, a força de tarefa
que incluía Kissinger, alguns de Wall Street, alguns da imprensa, alguns dentro do Departamento de Justiça, por 5 anos, inundaram os Estados Unidos e outras partes do mundo com difamação em contra de LaRouche. Um macartismo total. E com esse ambiente, lançaram investigações totalmente fictícias em contra dele e custou 5 anos para procurar uma corte suficientemente corrupta para meter LaRouche na cárcel. Mas, afinal, lograram isso e LaRouche ficou na cárcel por 5 anos, entre 89 e 94 do século passado, como preso político, prisioneiro político. Saiu fortalecido em termos dos olhos de muita gente mundo afora, porque sem recursos financeiros, sem quem protege ele, etc., sem, como se diz, mentor, ou seja, quem não foi protegido de ninguém, somente a força das ideias dele, que a elite se viu forçado a tratar de acabar com a sua influência. Então, hoje em dia, temos uma oportunidade pela falência iminente, à beira de outro estouro das bolhas, com a perspectiva dessas guerras levar-nos até a uma guerra nuclear. Muita gente são capazes de voltar à agenda que tínhamos durante a época da relação entre Roosevelt e Vargas, o lançamento original de Bretton Woods. E o BRICS é a cunha mais forte para essa discussão e temos grandes esperanças de sucesso. Timothy, eu acho que a gente tem conversa para mais edições dessa nossa entrevista sobre tantos assuntos e eu te agradeço novamente. E para a nossa audiência, eu também agradeço a participação, estar aqui com a gente até agora, até o fim dessa entrevista. Fique com mais a programação do 247, assine a TV 247 no YouTube, acesse brasil247.com.br para o melhor da cobertura do Brasil e do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e até a semana que vem. Obrigado. Obrigado, sou eu. Um prazer.